Dito isso, não é importante o que aconteceu na base partidária de apoio da Dilma? Claro que é. Não é importante o que aconteceu na divisão entre industriais e mercado financeiro no governo Dilma? É claro que é, né? Bem, boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente recebe hoje a Maria Cristina Fernandes. Maria Cristina é editora política do jornal Valor Econômico, onde trabalha desde a sua criação em 2000. É formada em jornalismo e história, tem mestrado em política comparada pela Universidade de Paris I e em política latino-americana pela Universidade de Londres. Ela publicou recentemente o livro sobre os candidatos, um e-book que saiu pela Companhia das Letras, antes da tragédia da morte de Eduardo Campos. E é um pouco sobre esse trabalho, não sei como que ela fez, vamos discutir a adaptação aqui, a mudança no cenário eleitoral, mas ela é autora desse livro, Os Candidatos, e acho que um pouco sobre isso que nós vamos discutir hoje, o perfil dos candidatos à presidência da República. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Nada fácil. Eu passo a palavra. Bom dia, obrigada, professora Márcia, professora Ângela, pelo convite. É um prazer vir aqui conversar sobre as eleições com vocês. Não escondo um certo desconforto, porque eu sou uma frequentadora já antiga desses seminários, mas sempre ali naquela última cadeira, mais alto, né? E fiquei me perguntando o que é que eu poderia trazer aqui para tão ilustre plateia. Mas aí me falaram que o professor Fernando Limonde virá depois para restabelecer a verdade dos fatos. Então a imprensa burguesa fica livre aqui para dar seus chutes e fazer suas fofocas, né? Então, como a professora Márcia estava dizendo, esse convite partiu desses perfis que eu escrevi a convite da Companhia das Letras. Esse convite surgiu em abril, eu tinha 3 meses para preparar tudo e uma jornada no Valor para compatibilizar. Então, entreguei isso no final de julho, o livro foi lançado no dia 8 de agosto, 5 dias depois do Eduardo Campos morreu. Mudou tudo, eu não tinha mais, a campanha tinha entrado num ritmo muito acelerado. E aquelas madrugadas que eu havia dedicado ao livro, agora também estavam ocupadas pela campanha. E eu não pude me dedicar a um perfil da Marina, que é agora o hit dessa campanha. Mas a gente, assim, vai ainda falar dela, né? Eu acho que esse bate-papo vai girar muito em torno dela. Mas eu queria usar um trechinho do perfil do Eduardo para começar a falar um pouquinho do que eu acho dessa Marina. A parte final do perfil do Eduardo fala de uma entrevista que ele e a Marina deram no início da campanha, uma entrevista para um programa de blogueiros, em que entrou o tema da saúde e Eduardo se posicionou em defesa da carreira nacional de médicos. Eu ainda não tinha visto ele falar sobre isso. É uma proposta que todos os candidatos são favoráveis, ainda que ninguém diga exatamente como vai financiar. E aí, depois de expor como ele pretendia tocar isso, entrou a Marina. A Marina não fez proposta alguma, mas reivindicou a sua autoridade para falar do tema com a legitimidade de ter sido uma paciente indigente do sistema público de saúde em Rio Branco, né? Grávida da primeira filha dela, nos anos 80, ela deu entrada no hospital público e não conseguiram fazer o parto, a transferiram para uma maternidade. Nessa maternidade também ninguém conseguia fazer o parto, então entrou uma freira na sala de parto e aí disse: essa mulher vai morrer e a criança também vai morrer. E com o fórceps conseguiu retirar o neném, a criança e Marina passaram bem, mas ela contava isso assim, não com essa coisa meio sem graça, assim, uma carga de dramaticidade, com uma teatralidade que quem já viu o Lula falando da morte da primeira mulher dele no hospital, aqui também como indigente em São Bernardo do Campo, é impossível você não fazer relação, né? E aquela voz esganiçada da Marina, aquelas palavras bem pronunciadas, sempre foram assim, um prato cheio para mímica, para imitação. E o Eduardo Campos, eu apurei com várias pessoas, inclusive um dos assessores que estava naquele avião, que não desgrudava dele para nada. O Eduardo Campos era um excelente imitador, né? Ele conversava com você 5 minutos, ele já saía te imitando, era um repentista. E ele, apesar de conviver com a Marina durante 10 meses intensos,
ele nunca imitou a Marina, né? Ele imitava o avô, ele imitava Lula, ele imitava Dilma, mas a Marina ele nunca imitava. E eu acho que ele guardava assim, ainda um certo desconforto. O que fazer com a Marina, que é maior do que eu, na chapa? O que fazer com a Marina se eu for eleito no governo? E eu acho que é um desconforto que, de alguma maneira, ele partilhava com Lula, que também não soube direito o que ia fazer com a Marina no PT, nem sabia direito o que fazer com a Marina naquele segundo governo, quando ele tomou posse, já sobrevivente do mensalão, determinado a enfiar o pé nas obras do PAC e fazer o país crescer mais do que vinha crescendo e conseguir fazer o sucessor. E a Marina, não sei se vocês lembram, a Marina foi junto com o Palocci, foram os dois primeiros ministros indicados ali em novembro de 2002 em Washington, né? O Palocci ia sossegar o mercado financeiro e a Marina ia dar esse lustre de ambientalmente correto, moderno para o governo Lula. E o Lula assim foi tocando, ela cumpriu bem esse papel. Só que nesse segundo mandato, realmente ela trombou com o ritmo que Lula queria impor ao PAC. E eu acho que Lula também não conseguia essa liderança, né, muito assemelhada dos dois, na origem social, origem política no PT, que o Lula soube lidar, mas a partir de um determinado momento eu acho que a Marina se imbuiu da determinação de fazer, de levar à frente esse projeto dela e trombou com a Dilma, né? Entre as duas mulheres, Lula optou pela Dilma, né? Entre os dois projetos, Lula optou pela Dilma. No dia 26 de outubro, a gente vai saber se ele fez a escolha da mulher certa. E a Dilma, o que é que eu aprendi apurando esse perfil? O perfil da Dilma foi um pouco diferente dos outros dois, porque ela não me deu a honra de conversar com ela para fazer esse perfil. Ela não quis falar. E aí eu digo, como é que eu vou fazer um perfil? Eu já a tinha entrevistado várias vezes, mas tinha temas sobre os quais ela nunca havia falado. E eu tinha muita coisa para perguntar. Mas eu digo, como é que eu vou fazer para falar da vida da presidente sem ter falado com ela? Não adiantava querer fazer um balanço exaustivo das políticas de governo dela, porque o governo dela não tinha acabado. Quem trabalha com política pública sabe que você não tem esses dados muito atualizados, né? Você pode inferir uma coisa ou outra. Ela foi um governo de assentamentos urbanos mais que rurais, né? Minha Casa Minha Vida, mais do que assentamento de reforma agrária. Foi um governo em que a matrícula do ensino técnico evoluiu muito mais do que a matrícula do ensino superior. Mas você pode fazer algumas pinceladas do desempenho do governo, mas não era essa a ideia. A ideia era fazer um perfil dela. E então eu fui me cercar das pessoas que a conhecem bem, familiares, ex-ministros, pessoas que trabalham com ela. E fui ler aquilo que ela disse que tinha marcado a vida dela, a formação política dela. E aí tem um livrinho que me chamou muita atenção, que é esse Filoctetes, do Sófocles. Em 2 linhas, é um arqueiro de Troia que é ferido na batalha, o pé dele dói muito, ele grita, é um mau cheiro horrível, ninguém aguenta ficar perto do cara, ele é mandado para uma ilha deserta, fica 10 anos lá, mas ninguém consegue vencer em Troia, e aí mandam buscar o cara, porque ele era o melhor arqueiro e ninguém poderia prescindir dele. E aí a história tem diálogos muito bons, porque aí tem o cara que vai buscá-lo, que era o filho do Ulisses, que se vê premido pelo dilema de enganá-lo para levá-lo de volta a Nau. Mas o que importa nessa história, né, é o que a Dilma achava dela. E a Dilma tinha sido apresentada às tragédias gregas pelo pai, na adolescência, e voltou às tragédias já na vida adulta, em Porto Alegre, já aos 46 anos de idade. Ela presidia aquela Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que era um SEAD gaúcho. Já tinha um casamento de 25 anos que estava em crise, uma filha adolescente e um dramaturgo, professor da universidade. Precisava de uma sala para fazer um curso, dar um curso, e ela ofereceu essa sala e fez o curso.
uma amiga dela, hoje médica psicanalista em Porto Alegre, me contou por que esse Philoctetes chamava tanta atenção dela. Ela disse, olha, a Dilma achava esse Philoctetes um chato de galocha. Ela achava que tinha que mandar ele para a Ilha Deserta mesmo e depois tinha que buscar de volta. Se estava precisando dele, tinha que buscar de volta. E ela era fascinada pelo confronto entre a ética grega e a ética cristã. E achava que o exercício do poder tinha que torear a culpa, né, de mandar o Philoctetes e de enganá-lo para trazê-lo de volta. E isso, eu não tirei isso da cabeça. E aí fui ver, né, uma viagem meio irresponsável, né, porque é um psicologismo barato, sem falar com a própria, mas eu fui ver como a Dilma agiu na vida pública dela para não ser feita de Philoctetes e a quem ela havia feito de Philoctetes nesse governo. Aí, para não me alongar muito, vamos pegar aí o governo dela, né? O que é que ela fez para não ser mandada para uma ilha deserta agora em outubro? Primeiro, ela assumiu com aquela ideia da faxina, que no primeiro ano foi capaz, ela terminou o primeiro ano com a popularidade superior ao percentual de votos que ela havia recebido. Então, inicialmente deu certo, mas depois vieram todos os escândalos o governo dela não conseguiu ter essa marca, ainda que pessoalmente nenhum adversário se arvore a bradar a desonestidade da Dilma, mas não foi uma cartada tão certeira. Mas eu também não acho que essa era a principal cartada dela. A principal cartada dela foi a política econômica, foi nisso que ela apostou, para ter uma marca que a diferenciasse do Lula. E logo no início, vocês lembram que ela teve a coragem de mudar o índice que corrige a poupança, que o Lula, nem no auge da sua popularidade, tentou fazer. E tudo isso porque os economistas diziam que sem mudar esse índice, você não conseguia reduzir as taxas de juros. Então, ela conseguiu fazer isso, ela ampliou ainda mais o crédito dos bancos públicos, para tentar já implementar essa política de redução lenta e tentou buscar o apoio dos industriais. Ela achou que poderia rachar industriais de um lado, mercado financeiro de outro. Ampliou o que o Aécio chama de Bolsa BNDES, né, os créditos para grandes empresas, ampliou desonerações, ampliou subsídios, mas ela não conseguiu ter esse apoio que esperava. A inflação voltou, então ela não conseguiu o apoio dos industriais, ela não conseguiu o apoio da população, porque a inflação corroeu um bocado da popularidade dela nessa segunda metade do mandato. E ela também montou essa base extraordinária, né, a maior base que se tem notícia, né, e o Samuel tem esses números fresquinhos, também não foi capaz de, com essa base, ampliar o sucesso do Executivo nas propostas enviadas ao Congresso, nem dominar mais a pauta do que outros presidentes que foram menos majoritários que ela. Mas por que a Dilma, com tantos agrados ao empresariado, com uma base tão ampla, por que ela termina esse governo tão rechaçada pela elite econômica e política? Acho que essa é uma pergunta que ao longo eu continuei me fazendo, eu não sei se eu consigo responder, mas a gente olhando a campanha, o que é que os petistas dizem? Os petistas dizem que ela é hostilizada porque ela contraria interesses. A oposição diz que ela é hostilizada porque ela é incompetente, ela aparelha o governo. E eu não sei, eu não tenho a resposta, mas me chamou muita atenção nas conversas, nas entrevistas e nas pesquisas que eu fiz, que a Dilma sempre foi muito descrita pela coragem excessiva que muitas vezes a fazia achar que podia prescindir da política. Mas ela talvez seja pautada pela coragem, mas eu acho que o que me chama mais atenção na Dilma
é a dificuldade dela de enfrentar seus próprios erros, que também exigem um grau de coragem talvez ainda maior. E tem episódios comezinhos no livro, como a recusa dela em ver os vídeos em que ela tropeça na oratória, né? E alguns assessores me falavam, olha, a gente precisa ver isso, porque a senhora precisa melhorar aqui. E ela se recusava terminantemente. E eu acho que isso, assim, define um pouco esse isolamento a que ela se confinou nesse governo. Ela vê interesses ocultos em tudo, o que provavelmente ela tem razão, mas talvez isso denote também uma certa resistência dela em manejar a política para lidar com esses interesses. E antes que alguém me pergunte, e o Aécio, né? Aécio, o que é curioso é que, dos três, Aécio eu acho que é o que é mais marcado pela ideia de que política é destino, né? O Eduardo e a Dilma tinham a coisa da missão, né? E Aécio foi justamente o atropelado pela predestinada, né? E acho que tem uma imagem que resume um pouco do que eu acho que é a alegoria do Aécio nesse livro, que é esse livro que ele me disse que definia, né? Eu perguntei um livro que você acha que explica a sua vida? Ele disse uma coisinha mais leve, né? Minha juventude. Aí falou do Noites Tropicais, do Nelson Motta. E onde é que o Noites Tropicais pega o Aécio? A juventude do Aécio é aquela que migra do rock and roll, da contestação, para a discoteca, né? Então, Aécio é daquela geração Dancing Days. Não, gente, mas não é sério isso, eu não vou falar. E ele era uma boate lá na Gávea em que eles se reuniam e a turma dele era de lá. E o Nelson Motta viu o sucesso que aquela boate fazia, resolveu levar para o Morro da Urca uma coisa muito maior. E aí veio a novela, quando abriu lá essa boate, o Rio de Janeiro inteiro baixou lá. E aí eles não deram conta, porque o bondinho não dava vazão, a cerveja não chegava, a fila no banheiro era imensa. E eu acho que Noites Cariocas reflete um pouco do que aconteceu no Brasil nesses 25, 30 anos que o Aécio está aí na parada, né? Quando ele colou no avô ali no início da Nova República, metade do eleitorado votava. Hoje são 72%. E aí muito mais gente tem ingresso, né? E essa pressão, o PSDB apostou para lidar com essa pressão na estabilidade da moeda e no discurso da competência gerencial. Eu acho que a gente pode dizer que essas duas maneiras não estão dando conta, né? Se você pegar a Copa, não foi exatamente um desastre gerencial, né? E a estabilidade da moeda, de alguma maneira, já foi incorporada. Então, essa tensão flutuante que está aí, que eu acho que junho é um pouco um retrato disso, vai muito além do que acho que o PSDB tem sido capaz de apresentar como discurso alternativo. Então é isso, eu fico à disposição para vocês, para a conversa. Realmente era uma pincelada no livro e... Vamos lá, se eu conseguir responder 10% aí, eu vou mudar para... Satisfeito. Então, na formação política dos três, que eu acho que é uma pergunta comum da Márcia e sua... Desculpa, teu nome? Fernando. Então, você fala do paralelismo do Eduardo e do Aécio. Eu acho que tem três matrizes ali na formação política deles. Você tem uma raiz reformista, você tem uma Dilma que, de alguma maneira, estava ligada ali às ligas camponesas, que enfiavam o Arraiz, puxavam o Arraiz para a esquerda. O marido da Dilma atuou lá na assessoria do Julião, né? E essa matriz da luta armada, né? Que de alguma maneira
puxava o Arraes para a esquerda, e você tem o Tancredo, que puxava o Jango para o outro lado. Então, essas três matrizes estavam presentes. A Marina entra onde? A Marina entra no PT e a Marina, eu acho que a Marina entra um pouco nessa matriz reformista do Eduardo, mas eu acho que a Marina entra nessa tentativa de ir um pouco além da gerência e lidar com essas insatisfações de segmentos sociais que foram aquinhoados desses anos que querem mais. Eu acho que a Marina tenta conciliar um pouco da política com a gerência. Agora, o IDH dos dois e o governo da Dilma, eu insisto, é difícil você comparar governos. O governo do Aécio já tinha 4 anos, já tem 4 anos que terminou. As estatísticas do governo dele são muito mais fáceis do que as do Eduardo, que deixou o governo ainda faltando 7 meses para terminar, e você não tinha, você tinha estatísticas do Eduardo até o início do segundo mandato dele. Depois adiante você não tinha. E a Dilma mais prejudicada de todas. Então, de fato, eu concordo contigo, está um perfil muito mais leviano do que dos outros dois. Mas foi uma opção. Foi uma opção. O estilo explica? Eu não sei. É um perfil. Nunca me passou pela cabeça que eu faria o perfil, né? Mas as pessoas que eu tentei me acercar para conhecê-la sempre me chamaram muito a atenção para o personagem, que eu não conseguiria entendê-la, não conseguiria entender o governo dela sem entrar nesse personagem, né? É uma matriz, mas não explica tudo, talvez não explique nada, né? Mas é uma tentativa de entender as opções que ela fez na vida, essa opção por isolamento, né? Que é uma opção apolítica. É uma opção que acredita muito mais na gerência, por incrível que pareça, do que o Aécio, que é de um partido da competência gerencial. E Eduardo talvez tentasse conjugar um e outro, mas então o que eu teria para dizer isso foi uma aposta para tentar entendê-la, e é uma aposta incompleta, não tenho a menor dúvida disso. O fracasso do registro da rede, a Marina tem eu acho que ela tem esse traço. Ela aprende. Ela decidiu que ia criar esse partido e não se preparou para isso. Ela foi incompetente para criar esse partido. Se ela tivesse fechado com uma dúzia de prefeitos, ela teria conseguido essas assinaturas com uma facilidade imensa. Então, ela não teve competência para criar. E o PROS fechou, o PROS comprou voto, não tenho a menor dúvida. Não sei se ela precisaria ter comprado, mas ela podia ter se organizado e ter criado, né? A legislação está aí, se ela não seguisse essa legislação, ela não ia conseguir criar, então ela não se mobilizou para isso. E aí, ela não tem partido, então agora eu vou ter que participar, porque eu acho que ela aprendeu que, ao ficar fora do jogo em 2010, quando ela decidiu não apoiar ninguém no segundo turno, a principal bandeira dela, que era o Código Florestal, penou, né? Eu acho que se ela tivesse apoiado, seja o PSDB ou seja o PT, ela teria conseguido influenciar naquela votação de uma maneira mais determinada. Eu acho que ela poderia ter faturado mais naquela votação. Então, eu acho que ela percebeu que ela não podia ficar fora do jogo. Então, eu vou ter que entrar, e eu acho que naquele momento ela decidiu disputar Eduardo Campos com Lula. Eu acho que ali, essa rivalidade, que não sou eu a única, muitas pessoas veem entre a Marina e o Lula pelo perfil da formação política deles, pelo perfil social deles,
ela viu que o Lula tinha no Eduardo Campos essa alternativa. Se eu não conseguir fazer ninguém no PT, então vamos com ele, né? Não sei se a gente pode acreditar que o Lula realmente apostasse nisso, mas era uma alternativa que ele tinha. E a Marina resolveu disputá-lo. Esse aqui, eu também vou disputar esse cara, né? Seja para apostá-lo como alternativa, seja para escanteá-lo, porque a terceira via sou eu. Então, acho que ela enxergou o Eduardo e foi nele. E o acaso a fez assumir essa candidatura. Gerência e política. Se você pega as últimas pesquisas, essa que saiu hoje do Ibope, eu não tenho os cruzamentos, mas o Datafolha de ontem me chamou muita atenção que a Marina, qual é o segmento de renda que ela vai melhor, né? A Marina o melhor percentual dela é de 2 a 10 salários mínimos, onde estão 47% do eleitorado, segundo o Datafolha, a amostragem do Datafolha. Ela não vai tão bem entre até 2 salários mínimos e ela perdeu uma enormidade de uma pesquisa para outra, perdeu 9 pontos entre os mais ricos. Do Aécio? A Marina. Não, mas para o Aécio ou para a Dilma? Ela perdeu para ambos. O Aécio um pouco menos. A Dilma melhorou bastante entre os mais ricos. E você pega o segundo turno, as estimativas de segundo turno, a Marina ganha em todos os segmentos, menos nesse de 2 salários mínimos, né? Que é 42% do eleitorado. Então, eu acho que assim, guarda algumas semelhanças o perfil de intenção de voto dela com aquele Lula de 89, né? Um pouco, porque o Lula, de alguma maneira, ele tinha uma votação mais espalhada, mas ele era uma votação mais de universitários e pessoas de mais renda, e entrava menos nos mais pobres. Mas ele ele sempre foi muito bem avaliado no Nordeste, né? Teve boas votações no Nordeste toda a carreira eleitoral dele. Mas você tem ali a Marina muito forte nesses segmentos médios, né, que ganharam muita força ao longo desses últimos 12 anos. Então, que foram segmentos que aderiram de uma maneira muito forte a essas manifestações, que, de alguma maneira, eu acho que estão reivindicando mais política nesse foco gerencial, né? Então, se ela vai dar conta disso e se isso vai ser responsável, vai ser suficiente para elegê-la, não dá para saber. Só voltando aqui, essa coisa que você falou dessa queda dos mais escolarizados, você atribui o que à campanha? Eu acho que o que esse pessoal que lê pesquisa está dizendo é que essa campanha, primeiro essa idas e vindas do programa, né? A lei anti-homofobia nesse projeto 122, que ela de fato não se saiu bem na explicação desse recuo, né? Por que aceitar a união estável e por que não aceitar o casamento. Acho que foi uma discussão que a colocou no nicho que ela estava tentando sair, né? Acho que a Marina começou essa campanha falando menos de Deus, com um discurso menos religioso, menos salvacionista, e aí essa discussão a encarcerou de novo, né, um pouco nesse nicho, e isso, de alguma maneira, eu acho que afastou esse eleitor de mais alta renda, mais escolarizado, mas não apenas, né? Ela também perdeu um pouco na ponta de baixo. Aqui, por partes. Insatisfação do empresariado. Fernando, o Eduardo, de fato, sempre ele usufruía dessa relação boa que ele tinha junto aos empresários para falar muito mal da Dilma, né? E ele explorava aquilo que ele tinha e que a Dilma não tinha, que era ele sentia muita vontade no meio dos empresários, ele é um governo que atraía muita empresa, que
contou com muitos investimentos privados lá, enquanto ele foi governador, com muita ajuda do Lula. E ele explorava muito essa oposição com a Dilma, mas ele só explorava porque tinha um campo fértil para ser explorado. E eu acho que a personalidade conta, mas não é só. Eu acho que a Dilma, em alguns momentos, ela... para pegar a política de concessões, por exemplo, que foi um capítulo em que ela se desgastou muito com o empresariado. A margem de retorno não pode ser superior a 7%. É assim e será. Se ela realmente acreditava que a margem de retorno era 7%, ela tinha que conquistar politicamente os seus aliados dentro do governo e as entidades empresariais para que essa margem, para que os participantes, os agentes, se convergissem para essa margem de retorno. E ela não trabalhou isso politicamente. Ela, quando houve aquela mudança nos contratos da energia elétrica, ela não trabalhou, por exemplo, a Fiesp aqui. Ela mudou, ela fez aquela conversão e os principais beneficiários são os industriais intensivos de uso de energia. Você não tinha um anúncio no jornal, você não tinha um pronunciamento do SCAF apoiando a presidente ali. Ela não trabalhou politicamente a viabilidade das bandeiras nas quais ela apostou, né? Aí você vai dizer, ela não trabalhou por quê? Só porque a personalidade dela era autoritária? Não, não é isso. Talvez ela não valorize a política como instrumento de conversão, né, de mentes e almas, né? A política, o convencimento, né? Ela se achava... Era mais justo, né? Reduzir a taxa de retorno das empresas não é mais justo, é assim no resto do mundo, por que é que não pode ser aqui? Mas isso, você não pode baixar por decreto. Você impôs lá, ninguém veio para os leilões. Ninguém vinha, né? Sim. Então, ela impôs lá, as empresas não vieram para os leilões, ela teve que recuar. Então, eu acho que essa perda de apoio empresarial é uma perda, é uma renúncia política. E a perda de apoio político, eu acho que você tem toda a razão, essa coisa que você expõe com muita clareza. O Lula inchou isso para colocar a oposição dentro da base. Agora, eu não tenho os números aqui, Fernando, mas eu acho que o PT acabou, ao longo da segunda metade do governo dela, se superdimensionando no governo. Eu acho que muitos dos aliados dentro dessa base imensa acabaram menos aquinhoados, né? Houve uma desproporção da base na ocupação de cargos. O Otávio Amorim tem uma conta que mostra um pouco essa desproporção de base e ocupação de cargo, que é sempre muito difícil, porque o que é que vale mais? O Ministério da Cultura ou o BNDES? Né? Então, é sempre difícil fazer essas contas, mas eu acho que essa insatisfação da base é porque ficou grande demais e nem todo mundo teve o quinhão que eu acho que esperava obter com um apoio parlamentar, né? Partidos menos importantes, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para te falar disso, mas a Marina ter 31%, quando o Eduardo há um mês tinha 9%, a gente não pode esquecer que ela foi candidata a presidente da República. Ela teve 20% do eleitorado. Então, ela tem um recall muito grande junto ao eleitorado. Eu não sei se, como a Ângela falou, se aqui é tão diferente, mas a gente está no presidencialismo, né? Que a figura do presidente é uma figura forte, mas eu não sei se nos países parlamentaristas os primeiros ministros também não têm galvanizado como figuras chaves dos governos. Eu tenho minhas dúvidas. E acho que é isso, né? A Ângela. Se os candidatos fossem outros, nossa... Não. Personalidade. O que farão, né? O que é que a candidatura deles antevê
como governantes. Dilma, vamos para o que parece mais fácil. Eu acho que uma Dilma, segundo mandato, o mercado financeiro inteiro acredita no contrário do que eu vou falar aqui. Eles acham que a Dilma reeleita vai ser assim o soviete, vai ser assim a Dilma, essa bruxa autoritária vai mandar e desmandar, vai ser um terror e ninguém vai aguentar, porque agora sim que ela não precisa mais se reeleger, ela vai fazer o governo que ela quer. Então eles estão certos de que é isso, eles bradam isso em todos os circuitos por onde eles andam. Eu acho que não é isso que vai acontecer. Primeiro porque eu acho que Lula volta a ter um papel mais importante no segundo governo do que o teve no primeiro, precisamente porque, como ela não tem a expectativa de reeleição, se você não atuar muito firmemente no sentido de segurar a base no Congresso, ela vai começar a enfrentar muito problema no parlamento. Esse desgaste que a gente viu mais da segunda metade do governo vai ser, ela já vai assumir sob bombardeio, né? Então, para não virar um pato manco de entrada, eu acho que ela não vai poder prescindir da ajuda do Lula como em muitos momentos ela quis prescindir nesse primeiro mandato. Então, eu acho que o Lula é quem tem controle sobre o PT, ela não tem. E eu acho que seria um governo com a presença dela maior, o que não significa que seja um governo sem choques, né? Um governo com duplo mando é um governo eivado de confrontos, de choques, de dificuldades. Eu não acho que seria um governo fácil, não. Mas eu não acho que é um governo em que ela terá plenos poderes e vai prender e arrebentar. Marina. O presidente de um partido que está na base da Dilma, mas que está doido para aderir, me disse que todo mundo vai ser muito solidário com a Marina. Aí eu digo, você está lendo a Bíblia, mas eu acho que nem a Bíblia você está lendo, né? Porque nem os 12 apóstolos deixaram de brigar ali, né? Porque eu não sei como é que essa solidariedade pode acontecer. Não, é a nova política, nós vamos mudar. Então, eu tendo a achar que ela forma maioria. Ela forma maioria sem grande dificuldade. Eu acho que ela não vai ter uma maioria constitucional fácil, ela não vai ter essa maioria que a Dilma desfruta, mas eu acho que ela forma uma maioria simples e ela... Só uma partezinha. No seu livro você fala que o PSB, independente do... Quando você faz o perfil do Eduardo, você fala como a Marina estava confortável nessa aliança, você fala de um PSB forte, independente do resultado, né? E agora esse PSB forte vai para... Esse PSB forte, eu falei mesmo isso texto aí que eu escrevi, PSB forte. Você fala que o partido cresceu muito. Tal, não, o partido cresceu, mas o partido está com 24 cadeiras, o que é menos do que ele elegeu em 2010. Né? Perdeu muitas cadeiras para esses partidos novos que foram sendo criados. O DIAP fez uma previsão que a gente assim, tem que ter um pé atrás, porque previsão de eleição proporcional é uma loucura, né? Mas é uma coisa meio assustadora. Eles preveem que das 22 legendas você passaria a 28. É uma coisa extraordinária, né? Eles dizem assim, e uma fragmentação muito grande das bancadas. Eles pegam o exemplo do Rio Grande do Norte, né? Eles fazem isso conversando com político, imprensa regional, e aí eles pegam as 8 cadeiras do Rio Grande do Norte, pode ser que fique cada um com um partido. Como é que ela vai fazer a base com essa coisa tão fragmentada? Eu não sei, mas eu não vejo esse cenário catastrófico, não acho que a governabilidade vai estar em risco, eu acho que as coisas se acomodam, ela já está na campanha buscando apoio de agronegócio que a rejeitava, ela tem o apoio a maior parte, quase a totalidade do sistema financeiro, que não está com a ESO, está com ela. Então eu acho que
em cima desses compromissos que ela está assumindo na campanha, com as elites empresariais, ela formará a base dela. Mas você acha que o PSDB vai para a base? Eu acho que o PSDB no outro dia está na base. Com certeza. Janote. Eu acho que a tua lembrança do Conselhão é uma... assim, era um momento em que você tinha o empresariado participando mais ali, pelo menos simbolizava uma participação do empresariado, não tinha nada efetivo, né? Nada saía de concreto dali, mas de alguma maneira parecia que o empresariado tomava parte, né, da formulação das políticas e isso foi completamente abandonado no governo dela. Agora, você falando, eu vi mais uma vez essa coisa o peso da personalidade, o peso da persona na definição dos rumos, né, das opções do governo dela. E eu me lembrei da Dilma em 2008, quando teve a crise financeira mundial e a Dilma ficou do lado dos que queriam aproveitar a crise para dar uma paulada nos juros e aproveitar ali para tirar o Brasil desse honroso ranking de país de juro alto. E ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu e ela entrou como presidente muito determinada a querer fazer valer que ela estava certa. Ela foi derrotada ali, mas ela estava certa. Eu acho que aqueles conflitos do governo Lula, né, quando emergiram no governo dela, né, eu acho que isso aumentou. Ela tinha tanta certeza que ela estava certa e que não pôde fazer aquilo que ela queria, né, para salvar o país. Isso aí, ao assumir, eu acho que aumentou esse isolamento dela em trabalhar politicamente esse diagnóstico que, certo ou errado, era o diagnóstico que ela tinha. Eu acho que ela não tinha muito como... O professor Janote disse que o diagnóstico dela estava errado porque não deu certo. A gente tem que ver para quem não deu certo, né? Hoje o Valor publica uma matéria sobre essa questão dos lucros dos bancos, né, que a Marina chamou a atenção. Mais do que o lucro dos bancos é a taxa de retorno do patrimônio líquido lá, né? 20% no governo Lula, era 7% no governo Fernando Henrique, 14% no governo Dilma, né? Essa rentabilidade do patrimônio dos bancos. Não me parece ser uma coisa desastrosa, né? Nesse governo Dilma, esses 14%, mas o fato é que eles se veem perdendo mercado, o setor financeiro acha que não consegue influenciar as políticas de governo. Tem um problema que a gente se depara com muita frequência lá no jornal, conversando com essas pessoas. O setor financeiro quer ter interlocutores dentro do governo, né? Pessoas com quem se possa conversar e que se possa antever os rumos da política econômica. No governo Dilma isso é muito difícil, porque como essa autonomia do Banco Central, né, que tanto se fala, né, por que isso é um objeto de desejo? Né? Porque eles sentem muita falta de ter operadores ali no Banco Central e operadores da política econômica que pensem mais parecido com o mercado, que sejam previsíveis, né? É a coisa, o mercado financeiro tem dificuldade de lidar com a incerteza, né? Eles querem previsibilidade, né, na política econômica. E no governo dela, primeiro ela pôs no Banco Central um funcionário de carreira, né? Ela não pôs uma pessoa de mercado. Então, apesar dele ter desenvolvido laços e tal, mas não era um funcionário que egresso e com quem o mercado já tinha essa relação. Então, essa dificuldade de relacionamento veio também muito dessa dificuldade de prever aquilo que viria. Com a indústria. Com a indústria. O Gerdau caiu fora cedo, né? Caiu fora cedo. Mas eu acho que tinha isso. Ela apostou nesse diagnóstico, que em muitos casos me parece que pode estar equivocado, e ao recuar, ela não trabalhou politicamente o recuo. Tá bom, eu vou subir.
a taxa de retorno vai subir. Mas agora vocês também aqui, tais e tais áreas que vocês estavam determinados, vamos ampliar aqui o rol de investimentos que vocês iam fazer nesse setor. A barganha política com o empresariado, eu acho que não, ela não fez e não colocou ninguém para fazer. O mercado podia fazer. Não, o BNDES podia fazer isso, o ministro da Fazenda podia fazer isso. O incômodo da Miriam, que é o mesmo do Fernando, eu acho que deve ser o da maioria de vocês. Foi uma responsabilidade muito grande eu ter aceito fazer perfis de 3 candidatos em 3 meses. Fazer uma tese sobre o governo de cada um deles seria uma coisa assim inominável, eu não faria jamais. Né? Não tenho competência para isso, não tive tempo para isso. Eu acho que, assim, eu tentei explicar alguma coisa do perfil deles, como é que eles se desincubiram das missões políticas que tiveram, olhando e conversando com pessoas que os conheçam. É uma parte da explicação, talvez seja mínima, né? Talvez não explique nada, mas é uma parte. Né? Não foi a isso que eu me propus. Dito isso, não é importante o que aconteceu na base partidária de apoio da Dilma? Claro que é. Não é importante o que aconteceu na divisão entre industriais e mercado financeiro no governo Dilma? É claro que é. Né? Eu não tenho todas as respostas. Vamos lá. O que aconteceu na base política dela que possa ter explicado esse isolamento dela? Né? É uma base super fragmentada em que você tinha setores do PMDB com condições, muito mais condições de negociar com esses empresários insatisfeitos, né, industriais e mercado financeiro, com muito mais condições de negociar com eles as medidas provisórias, os projetos que foram passando, do que os emissários do governo propriamente dito. Né? Você não tinha na base do PT, na bancada do PT, você não tinha parlamentares que a Dilma deles tivesse feito a correia de transmissão para... Isso ficou muito na mão do PMDB, isso ficou muito na mão do Eduardo Cunha, que foi um parlamentar extremamente fortalecido. Então, ela não soube trabalhar essa base parlamentar, eu acho que se acercou mal ali na articulação política dela de ministros que pudessem trabalhar essa base parlamentar para encaminhar essas negociações. O Lula fazia isso muito bem, né? Mas o Lula foi mantido numa distância regulamentar. Então, eu acho que, mais uma vez, né, desculpa, eu vou insistir nesse ponto, eu acho que é um certo desprezo pela política. Eu acho que é um certo desprezo por se acercar ali de interlocutores que pudessem manejar essa base melhor. Ela não teve nenhum desastre parlamentar, mas ela teve. Para o tamanho da base dela, ela teve uma taxa de sucesso, de retorno das iniciativas dela muito menor do que do que do Lula e do Fernando Henrique, né? Como é que se explica isso? Como é que se explica com essa base dela você ter uma... Eu não tenho os números, mas o Samuel tem isso facilmente, né? Dá para levantar isso facilmente. Por que uma base tão grande não tem mais sucesso? Né? Então, sei, isso aí vocês vão ter muitos anos para estudar, né? Eu não tenho competência para isso. Mas candidatos da oposição não conseguiram capitalizar a mudança e ela está conseguindo. 60%, 70%, né, esses que dizem que querem mudança. Eu não sei se esse número é número de pesquisa de opinião, isso aí muda muito, né? A Dilma já está se recuperando, né? Eu acho que é um sentimento de mudança, não necessariamente é um sentimento contra o governo, de mudança, né? Se a Dilma conseguir convencer que ela vai mudar, né, vai que ela carrega isso. Né? A Marina tem essa coisa de sou contra tudo que está aí, saiu do PT, rede. Então, ela mais naturalmente, eu acho que ela tende a galvanizar esse sentimento de mudança, pela origem, né, que ela traçou aí desde que deixou o PT. Né? Essas propostas que ela tinha, que aliás ela abandonou, né, de candidato sem partido, né, de diminuir o peso, recrutar na sociedade, né, recrutar entre os bons, né, muita gente acredita nisso, né, e eu acho que é um discurso que tende a agraçar, né, e
Então, não sei se ela vai conseguir captar essa coisa. É possível, eu acho que as pesquisas estão dizendo que está em empate ali, né? No segundo turno está pau a pau. Eu acho que quem conseguir captar mudança leva. Agora, não necessariamente a oposição. A ver. O sistema financeiro e o capital. O governo acha que essa dependência que as indústrias, as empresas têm de suas tesourarias fez com que fosse impossível romper esta aliança do mal, né? De mercado e Fiesp, né? Eles acham isso e propagam isso, né? Isso pode ter algum fundo de... Eu não conheço os dados, eu não sei, assim, precisaria entrar, é uma área realmente que eu não domino, né? Entrar na economia interna das empresas para saber se isso é verdade. Mas eu acho que excede um pouco isso, né? Eu acho que excede. Eu acho que talvez os empresários de muitos setores que passaram por mudanças no governo dela, no setor elétrico, setor de investimento, de infraestrutura, eles não concordaram com o rumo que ela deu a muitas dessas políticas e apostaram na mudança, apostaram que seriam capazes de mobilizar essa base, essa grande base dela, né, internamente, por meio das medidas provisórias, por meio do PMDB, apostaram nessa mudança do que ela tinha proposto. E aí depois qual era o discurso? Não, mas é que o nosso problema não é com o modelo, o nosso problema é a imprevisibilidade, que muda muito. Propõe uma coisa, depois muda outra, mas foi isso, essa era a aposta deles desde o início, né? Ela fazia uma proposta de política e eles bombardeavam o tempo inteiro. Então, essa imprevisibilidade nasceu da oposição que eles sempre fizeram. Agora, eu de fato tenho curiosidade para saber se essa coisa da tesouraria foi determinante, mas não tenha dúvida que essa é a explicação que o governo dá. Acho que é isso. Alguém mais? Sim. Bem, muito obrigada, Eu que Maria agradeço. Cristina.